No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas adultos da CPAD será Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em 13 lições elaboradas pelo pastor Elinaldo Renovato, estudaremos a fundo o que é o avivamento espiritual. Veremos sua ocorrência no Antigo e no Novo Testamento e sua importância no ministério de Jesus. Aprenderemos sobre seu evento no mundo e também no Brasil e sua necessidade para a vida pessoal e a missão da igreja. Adquira hoje mesmo a sua revista, à venda nas livrarias evangélicas de todo o país, pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. O avivamento no Novo Testamento. Meus amados irmãos que fazem a nossa escola dominical, pastores, superintendentes, professores de diversas classes, alunos, a paz do Senhor para todos vocês. Nesta mensagem, nós vamos falar sobre a lição número 3, cujo título é o avivamento no Novo Testamento. No Novo Testamento, podemos constatar que os avivamentos tiveram períodos mais longos do que os do Antigo Testamento. O maior dos avivamentos na época da igreja foi o avivamento trazido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele trouxe um avivamento não apenas para Israel, como acontecia no Antigo Testamento, mas um avivamento para o mundo. Em lições posteriores, veremos com mais detalhes o avivamento trazido por Cristo e por homens chamados por Ele. Em primeiro lugar, nesta lição, estudamos o avivamento em Mateus, não é? Mateus foi escrito em cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino, não é? Vemos que Jesus veio ao mundo, não é? Trazer a maior e mais profunda revelação da realidade humana desde a sua origem, no Éden. Ele trouxe o maior avivamento que o mundo podia ver e vivenciar. Segundo Mateus, Jesus registrou a promessa do grande avivamento que ele viria trazer com a chegada do reino dos céus. Está escrito, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 13 a 17. Em segundo lugar, vemos o avivamento em Marcos. O evangelho de Marcos inclui-se entre os evangelhos sinóticos, não é? E sua narrativa abrange desde seu início as atividades de Jesus, começando com seus milagres, sinais e maravilhas. E o faz de forma muito rápida, passando de um texto para outro, né? De forma bem objetiva. O Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho do servo. Ele mostra Jesus como o servo de Deus, atuando de forma incansável e poderosa. Apresenta Jesus como servo em 3 dimensões. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor, com poder sobre as enfermidades, com poder sobre os demônios e sobre as forças da natureza, acalmando as tempestades e transformando as pessoas, não é, em grandes pessoas que servem de Deus. E mostra Jesus também como vencedor sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Ele acalmou a tempestade, multiplicou alimentos para milhares de pessoas. E mais que isso, mostra Jesus vencedor sobre a morte, ressuscitando pessoas como Lázaro, depois de 4 dias sepultado. Em segundo lugar, Marcos mostra Jesus como o servo sofredor. Depois de só ter feito o bem, operando milagres, sinais e maravilhas entre o povo, foi acusado de crimes que ele não cometeu. Foi levado a julgamento pelos ímpios e traído por um de seus discípulos. Por fim, foi levado ao Calvário, onde deu a vida por nós. Em terceiro lugar,
Marcos mostra Jesus como o servo triunfante. Ele registra a mensagem do anjo às mulheres que foram ao túmulo de Jesus, quando disse, porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, como houvera prometido. Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o maligno. Um terceiro avivamento, em Lucas. O Evangelho de Lucas é considerado pelos estudiosos o Evangelho do Filho do Homem, conforme Lucas 19:10. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas relata de modo impressionante como Jesus nasceu, como uma humilde criança num berço de palha. A partir do anúncio do nascimento de Jesus, o avivamento começou com louvores a Deus. Maria, sua mãe, entoou um hino de adoração a Deus chamado pela literatura cristã de o Magnificat. Depois do nascimento de João Batista, seu pai Zacarias também cantou um belo hino, exaltando a Deus cheio do Espírito Santo. Em Belém, os pastores receberam a visita de um anjo que lhes trouxe novas de grande alegria sobre o nascimento e o lugar onde Jesus nascera. Depois um coral de anjos cantou, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2:10-14. Foi uma mensagem que anunciou o maior avivamento de que o mundo teve notícia. E aí vemos também, em quarto lugar, o avivamento em João. O Evangelho de João, escrito entre 80 e 95 depois de Cristo, é considerado o Evangelho do Filho de Deus. João tem a narrativa um tanto distinta de Mateus, Marcos e Lucas. João destaca desde o seu início o aspecto divino de Jesus, o Filho de Deus. Quando diz logo no seu primeiro capítulo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Ele é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Um segundo tópico nesse estudo na lição, o avivamento dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é também chamado de o livro dos Atos do Espírito Santo. Foi escrito cerca de 63 depois de Cristo. Registra o avivamento na igreja primitiva. Ali nós vemos, em primeiro lugar, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Lucas escreve o livro destinado a um homem chamado Teófilo. Poderia ser apenas uma longa carta pessoal. Lucas registra a palavra de Jesus quando se despedia de seus apóstolos, dizendo, e estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, 4 e 5. Lucas registra também a promessa do batismo com o Espírito Santo, que haveria de promover na igreja o maior e mais duradouro avivamento de toda a história. Quando disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Jesus reforçou e assegurou que, pelo seu Espírito Santo, a igreja haveria de receber e experimentar o maior avivamento da história da humanidade. Em segundo lugar, com a chegada do batismo do Espírito Santo, em Atos 2, foi o cumprimento da promessa de Deus 835 anos antes de Cristo, quando disse a palavra, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 28, 29. A descida do Espírito Santo foi apenas o começo do grande avivamento pentecostal. Dali em diante, os apóstolos, cheios do poder de Deus, pregaram o Evangelho de Cristo em Jerusalém e dali levaram a mensagem de salvação a todos os lugares onde puderam chegar. Um terceiro tópico na lição é nas epístolas, o avivamento das epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Vemos que o avivamento trazido por Jesus continua a se manifestar de forma poderosa
impactando Israel, nações diversas e demonstrando o cumprimento do que Deus prometeu para o mundo e para a igreja. Finalmente, no Apocalipse, tem-se a revelação de Deus sobre as últimas grandes coisas que acontecerão sobre a igreja e sobre a humanidade, culminando com o reino milenial de Cristo, com a igreja na terra, juízo final e o perfeito estado eterno. Que Deus nos ajude e possamos ver o avivamento sendo vivenciado em nossos dias.